Fala galerinha, tudo bom com vocês? Olha só, eu tô com vontade de ver o One Piece pela minha primeira vez. Nunca assisti, nunca li o mangá, só vejo comentários da galera, comentários a maioria das vezes bem ruins, na verdade. Enfim, eu preciso tirar minhas próprias conclusões, né? Óbvio. Mas eu decidi primeiro ver um vídeo, né, de uma pessoa falando sobre o One Piece, se vale a pena ou não, né, assistir este anime. Então eu encontrei um vídeo aqui, ó, do Nerdificano, justamente falando sobre isso, né? Se vale a pena assistir One Piece. É a opinião dele, opinião sincera dele. Então, vamos ver aqui comigo. Quem sabe você também está querendo aí assistir o anime e ainda não, bom, não teve aquele gatilho correto para poder assistir. Então, já vamos deixar o like, né? Como eu deixei no vídeo do Nerdficando. E vamos lá, vamos assistir o videozão. Vamos ver se a gente vai querer realmente assistir esse anime ou não. Quase 1.100 capítulos do Pirata que Estica. Realmente vale a pena dedicar horas e horas do seu dia para um anime que parece que nunca vai acabar? Eu sei que Rapaz, essa encenação de One Piece? você está assistindo esse vídeo porque tem essas mesmas perguntas na cabeça. Ainda mais depois da série de One Piece que trouxe um público enorme para One Piece. Mas com certeza você A série eu até gostei um pouquinho, sabe? Ficou meio assim, questão do pano verde, né? Enfim, tem algumas cenas ali que fica bem caricata. já ouviu por aí por algum influenciador dizendo que One Piece é a coisa mais perfeita do mundo. Porque que tem fã, tem muito fã. Ou talvez você ouviu essa galera dizendo que assistiu uns 3 episódios e não gostou. Independente de qual situação, eu vou colocar nesse vídeo e deixar uma análise bem completa se realmente vale a pena assistir One Piece. Vou deixar bem claro os pontos Bem claro também, galera. A galera que assiste 3 episódios e começa a xingar o anime, a gente não escuta. A gente não escuta. Por quê? Porque a pessoa não deu chance pro anime. Assistiu 3 episódios e o início. A gente não pode pensar que o início é o que define o anime. Não é bem assim não, hein? Por exemplo, de animes que tem um início bem ruim, bem tosco. Eu acho Bleach, por exemplo, com o início, o anime bem ruim, bem tosco, principalmente por ele ter ficado tão envelhecido ali com o tempo. Porém, eu fui começar a ler o mangá e depois dei uma chance novamente para o anime e agora eu tô numa parte do anime que tá maravilhoso. Então, do mesmo jeito pode acontecer aqui com One Piece, né? positivos e os pontos negativos para que você veja se o anime de One Piece realmente é para você. E se você acha que One Piece é um anime só de luta, você vai sair com outra cabeça desse vídeo. Vou fazer uma análise detalhada e bora lá. Olá, eu sou o Raul Bizarro e vamos começar falando dos pontos positivos da obra. Um dos pontos positivos é a sua complexidade, e essa complexidade se reflete em muitos aspectos da história, incluindo a sua geografia. Enquanto outros animes, como Naruto, têm uma geografia interessante, One E, pô, tem essas paradinhas, né? Lá a mulher, agora o carinha aí, né? Piece supera nesse quesito, é um mundo todo à parte, é um universo riquíssimo. A geografia de One Piece é extremamente rica e diversa, com muitas ilhas diferentes que possuem suas próprias dinâmicas e personagens únicos. Cada ilha é como se um mundo novo a ser explorado, com suas próprias culturas, governos, paisagens, flora e fauna e segredos. Aliás, bota segredo. Tem que ser bastante assim mesmo, até porque, né, é um anime que a gente vê aí que explora o mundo, é sobre piratas ali navegando, né, buscando tesouros. Então tem que explorar, a gente tem que ter uma geografia bem mais explorada aí no anime, senão meio que acho que seria bem ridículo, né, pô? É diferente de, por exemplo, Naruto, que a gente vê as missões, mas a gente não vê tanto sobre a geografia e a política do anime, por exemplo. Eu acho que One Piece talvez traga mais disso, né? Talvez, não sei. Nisso. Por exemplo, a Ilha dos Tritões é o lugar onde os personagens encontram criaturas marítimas inteligentes, onde esse povo sofre discriminação, racismo e todos os tipos de problemas derivados do preconceito. A diversidade geográfica de One Piece torna a série muito mais rica e interessante, e ajuda a manter o interesse dos espectadores. Afinal, sempre há algo novo para descobrir, uma nova ilha para explorar e novos personagens para conhecer. Outro ponto muito forte de One Piece é sua história incrivelmente complexa. E é impressionante como Eiichiro Oda, o criador da série e do Pô, isso aí eu não sabia. Eu pensei que a história de One Piece fosse muito simples, entendeu? Não estava ligada que é uma história complexa. Eu sei que tem aquele negócio de dizer Oda gênio, então agora faz sentido para mim porque é uma obra complexa. Então deve ser por isso.
do anime e do mangá, conseguiu criar algo tão genial e complexo. A história de One Piece é incrivelmente rica e bem construída, com muitos personagens interessantes, reviravoltas emocionantes e uma mitologia profunda que se estende por todo o anime e por toda a obra. O Oda é um mestre em criar histórias que prendem desde o início até o final, com uma narrativa bem construída e um ritmo que mantém o público sempre interessado. Ele sempre está mostrando mistérios e reviravoltas. Além disso, ele é um gênio em termos de criação de personagens. Cada personagem em One Piece é único e tem sua própria personalidade e história de fundo. E cada um veio de um local diferente, isso que é bacana. E esses personagens evoluem ao longo do tempo, de uma forma que, ao mesmo tempo realista, é emocionante. A série tem uma história de fundo bem pensada, que se estende por Bacana, pô, bacana ver que ele trabalha bastante aí os personagens, né? Pelo jeito, ele traz muitos personagens, porém trabalha esses personagens, né? Não é raso, que nem alguns animes que a gente vê. Tem personagens que você não sabe nem um ar sobre ele. centenas de episódios e abrange temas como piratas, poderes místicos e um mundo governado por um governo mundial que podemos dizer controverso. E esse é o ponto mais legal que eu acho da obra. Fica tranquilo que você não vai tomar nenhum spoiler aqui. Mas Verdade, lá na série da Netflix, né? Eles mostram que tem a Marinha, né? A Marinha quem, sei lá, que domina One Piece. Acho que é a Marinha, né? Quem rege. Na verdade é porque eles são piratas, né? Então por isso que é a Marinha que é o principal foco deles. Falei merda. esse mundo é governado pelo governo mundial, uma organização que reina sobre todo o planeta. E eles dizem ser os defensores da justiça, mas de justiça não tem nada. Até existem alguns integrantes defensores da justiça que são íntegros, pessoas de boa índole dentro do governo, mas a maioria não é flor que se cheire não, geralmente os mais altos no Igualzinho a vida real, né? comando. E eles são insanos e fazem qualquer coisa pra se manter no poder, chegando ao ponto de taxar qualquer pessoa que se opõe a eles como criminosos. Ou seja, os piratas não são tão malvados quanto parecem. O interessante é que todo o mistério envolvendo One Piece rodeia entre o governo e One Piece, onde eles temem o dia em que alguém irá encontrar esse tesouro que todos estão procurando. E tem isso, né? Porque o tal do One Piece é um tesouro. Eu já vi muita coisa, muitos videozinhos sobre o One Piece. Tô ligada, tô ligada. O Oda conseguiu criar um mundo tão vasto e profundo que é fácil você se perder em histórias de personagens. É por isso que One Piece é uma série tão amada por muitas pessoas em todo o mundo. A obra é um exemplo de como a história bem escrita e bem contada e bem encaixada em vários pontos pode capturar a imaginação do público e se tornar um fenômeno mundial e cultural. No meu caso, One Piece me pegou quando eu comecei a assistir. Eu comecei a ficar vislumbrado com as aventuras deles e adorava a ideia de piratas. Esse lance de liberdade deles é muito bacana. Ele gosta do anime, isso aí tá bem na cara, pô. O cara é fã mesmo. No ponto que eu fui assistindo, eu comecei a me sentir parte da tripulação em alguns momentos. Parece que eu tava imerso, parecia que eu estava dentro do navio. E é muito bacana esses momentos que a gente gera uma conexão com a tripulação. Outra coisa que torna One Piece atraente é a quantidade de mistérios. Esses mistérios são uma das principais razões pelas quais as pessoas assistem os mais de 1000 episódios. É um mundo muito rico, cheio de mistérios e de maneira que ele se... Falar nisso de 1000 episódios, pô. One Piece tem 1000 episódios e tal, mas tipo, Naruto se aproxima também dos 1000 episódios. E outra coisa, se pegar a obra Naruto, Boruto, pô, vai se estender aí, vai alcançar os episódios de One Piece, eu tô enganada. Eu acho que esse negócio de dizer que One Piece tem tanto episódio, tem tantos capítulos, acho meio passado, porque, sei lá, pô, tem tantas obras aí que tem quase a mesma coisa que o One Piece, não faz sentido, não. Tava pesquisando e até apareceu na timeline uma vez algo sobre. conectam é incrível também. Existe até mesmo uns memes chamando o autor de gênio, porque ele liga acontecimentos ou mistérios do começo da obra com acontecimentos atuais. E se algo diferente é mostrado, pode ter certeza que terá importância no futuro. Lógico, dentro do possível, né? Porque tem coisas que vão ficar de fora, não tem como. Principalmente as coisas menos relevantes. Desde o início do mangá, há muitas perguntas sem respostas, que deixam o público curioso e ansioso por mais respostas e mais mistérios sendo desvendados. O que é One Piece? Como o governo chegou ao poder, qual a verdadeira natureza dos poderes das frutas do diabo? Essas são apenas algumas das perguntas que surgem. É a fruta do diabo, pô, aquela frutinha, aquele negocinho, né, redondinho, colorido.
ao longo do anime. E o mais fascinante é que, ao longo dos anos, muitos desses mistérios foram revelados. No entanto, sempre há mais perguntas e mais mistérios a serem descobertos. E é isso que mantém o público sempre ansioso Barba por Negra, mais. né? Você descobre uma resposta e mais dúvidas em cerco desse mistério surgem. Eu adoro obras que têm mistérios e que sempre tá jogando coisas pra gente ficar curioso. A maneira que esses mistérios são apresentados no anime é bem pensado. Eles são revelados de forma gradual, mantendo a atenção e o suspense ao longo de vários episódios. E a cada resposta que é dada, mais Nossa, melhorou bastante aí o anime, né? A sua animação, porque eu fui ver ali como era o início de One Piece, eu vi que a animação era bem horrenda, assim como muitas outras, né? Como Bleach, como Dragon Ball, os primeiros, a animação é antiga, né, pô? perguntas surgem, assim como eu falei, né? E olha só, é bem fácil encontrar ideias e temas de One Piece pra colocar aqui no canal. São tantos mistérios e tantas coisas novas sendo reveladas a cada capítulo que a gente encontra cada vez mais temas pra fazer vídeo novo. Fora que tudo que é colocado no mangá ou no anime é meramente calculado, pois se, por exemplo, no episódio 62 tá deixando alguma coisa em aberto, lá no episódio 503, por exemplo, o Oda vai trazer uma explicação. É como eu te falei, isso aqui é como uma peça de tabuleiro que se encaixa um no outro. É muito bem feito a cada detalhe e é pensado para instigar a curiosidade do público e explicar daqui vários episódios. Tem esse maluco aí de cabelo verde, né? A galera sempre coloca ele nas enquetes como se ele fosse do universo de Naruto às vezes, pô. Que loucura deve ser. Ele deve ser o quê? Um ninja, é? No mundo de One Piece? Essa habilidade de criar e manter mistérios é uma das coisas que torna One Piece tão especial. Os mistérios da série são como um quebra-cabeça, e a cada nova resposta é uma peça que se encaixa perfeitamente para revelar uma imagem maior e mais fascinante no futuro. Ou seja, é um mistério que vai destrinchando e vai se tornando algo maior. Mas agora chegando nos pontos negativos, é claro que a gente tem que falar deles, né? Principalmente do grande arrastamento. Isso aqui é o que eu quero mais saber, né? Deve ser o grande motivo pra galera xingar tanto a obra. Bora ver. Que a obra tem. Sim, a trama pode ser um pouco arrastada em alguns momentos. Com mais de 1000 episódios, é compreensível que o anime possa se alongar em alguns episódios, capítulos e arcos. Especialmente quando se trata de cenas de ação ou diálogos que poderiam ser mais concisos e direto ao ponto. Em alguns casos, isso pode tornar o anime um pouco lento e cansativo para os espectadores, mas eu confesso que são pontos específicos. A maior parte dos arcos são mais ação, são mais dinâmicos. Também há momentos em que a comédia é forçada, o que pode parecer um deslocamento e acabar arrastando ainda mais a história. Isso também depende do gosto, porque eu adoro o humor, e o humor de One Piece pra mim é bem natural e fica muito bacana. Por mais que seja escrachado, eu curto pra caramba. Só que algumas pessoas podem estranhar, principalmente no começo. E também em alguns momentos pode parecer excessivo e desnecessário. Mas a gente É o quê? Fica forçando ali a risada do público, né? Pô, aí isso é horrível. Tem até uns canais novos aí que estão surgindo no YouTube que estão com umas piadas que eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. Deve ser baseado nessas coisas aí, nessas piadas que ninguém entende, sem sentido. tem que ressaltar que esses pontos negativos não são necessariamente exclusivos de One Piece. Muitas outras obras de anime também sofrem com esses problemas, é natural. Eu vou falar por mim mesmo, que depois de um tempo você se acostuma com a dinâmica. E esse recado que eu vou dar agora é pra quem assistiu uns 3, 4 episódios de One Piece e não gostou. Olha, eu sei muito bem o motivo de você não ter gostado. Provavelmente é pela falta de desenvolvimento, animação e pelas cenas um pouco infantilizadas e tudo mais. Naquele começo. Eu confesso que o começo de One Piece não é lá aquelas coisas. De fato, eu mesmo acho que os primeiros 20 episódios de One Piece não estão entre os melhores começos. Nossa, 20 episódios e aí não conseguem encaixar aí os melhores é complicado mesmo para o público, né? Mas mesmo assim não faz jus, né? Porque afinal One Piece tem uma leva de fãs enorme, pô. É incrível como esculhambam o anime de um lado, o mangá, e do outro tem tanta gente gostando. Pô, então algo tá errado aí, não tá não? De animes. Ainda mais que esse início já faz muitos anos que foi lançado. Muitas coisas mudaram, o autor amadureceu, animações melhoraram, então a gente tem que ter um pouco mais de compreensão nesse momento e paciência. E provavelmente você não se adaptou ao modelo de One Piece quando assistiu esse início, porque ele é um pouco diferente, a animação é diferente, o personagem principal é mais caricato. Eu vou usar como exemplo o início de Naruto. Pra mim o primeiro arco de Naruto é impecável. Eles exploram o protagonista de uma forma fabulosa, é emocionante, tem cenas pesadas que dão um ar mais adulto, tem vilões, eles contam o passado do protagonista e também tem... É perfeito demais ali o arco do País das Ondas, cara. É bem encaixado demais. Ele entrega um bom vilão, um bom semi-vilão, o Haku, né? Enfim,
É ótimo. O time, né? A gente vê o encaixe do time perfeito, pô. E a finalização, então, do arco, nem tenho o que dizer, pô. Fechos emocionantes. Já em One Piece, você não vê tudo isso. Os vilões que aparecem no começo estão longe de ser uns Zabuza da vida comparado com Naruto. O Luffy não tem uma introdução tão bem feita quanto o Naruto da vida. A gente tem que ser sincero com isso. Ou seja, você é acostumado em alguns animes com início fora da curva, porque ultimamente os animes de temporada têm um início mais direto ao ponto, mais dinâmico. Ah, mas é porque esses animes de agora é tudo muito eletrizante. Você vai pegar os animes antigamente, uma temporada era não sei quantos episódios. Hoje em dia fazem 9 episódios e é uma temporada, 11 episódios, tá? E Demon Slayer, né? É tudo muito eletrizante, tudo muito rápido. Enfim, né? É bom, mas nunca vai ser um Dragon Ball, um Naruto, um Cavaleiro dos Zodíacos da vida. Nunca vai ser. One Piece começa um pouco diferente, então você tem que entender porque esse começo é um pouco mais fraco. Mas depois, cara, é o creme do la creme. O negócio vai ficando cada vez melhor e você vai ficando viciado. Mas eu já digo que esses momentos um pouco infantilizados em One Piece são subestimados quando você passa a entender esse mundo de maneira melhor. Você tem que dar uma chance nesse começo. Lógico, tem gente que vai adorar desde o começo. Quando eu assisti na primeira vez, eu adorei. Quando eu passava na televisão, eu ficava fascinado. Mas quando eu fui acompanhar, eu confesso que... Pô, cara, passava onde o One Piece? Na moralzinha. Eu acho que muito do One Piece se perdeu porque ele não passou ali na mesma época, por exemplo, no SBT da vida, na Globo da vida, né? A gente chegou a assistir até mesmo na Band, né? Não sei se você tem minha idade, provavelmente não. Mas, tipo, a gente via anime. Eu não lembro em nenhum momento de ter visto One Piece na TV aberta. Eu não lembro, simplesmente não lembro mesmo. Porque se tivesse, com certeza eu teria assistido, pô. Com certeza. Eu tô dizendo aqui que eu sou da época lá que assistia Dragon Ball e saía correndo da escola lá. Antes de acontecer, por exemplo, ali. Deixa eu ver, Dragon Ball. Quando o Goku ia fazer a Genkidama mesmo, pô. Nesse episódio ali, a primeira vez. Saí correndo da escola. Então, tipo, eu tô falando ali de 2004, 2003, entendeu? E aqui o One Piece eu nunca vi, não. TV aberta, não. Nunca vi. Com certeza, se tivesse, eu teria feito o esforço para sair da escola e assistir também. Com certeza. Eu até dizer que tava doente para poder assistir algum episódio. Que eu curti pra caramba, mas não foi aquele negócio que me prendeu muito desde o começo. Mas depois, cara, eu fiquei viciado, eu queria assistir. Olha lá, parece o ursinho lá do Bleach, pô, esqueci o nome. Eu assisti um episódio atrás do outro, assistia vários episódios, tanto é que eu tô até hoje há anos e anos acompanhando essa obra. E eu fico ansioso pra cada lançamento. Ao passar do tempo em que a obra introduz mais o mundo, as questões políticas e a ambição de cada personagem, tudo muda. Você passa a amar a história e se sente cada vez mais curioso pra ver uma resposta em relação aos mistérios que rondam o mundo todo. Por exemplo, por volta do episódio 30, na minha opinião, as coisas começam a mudar, a dinâmica muda um pouco. 30. O Zoro, que é o imediato do Luffy, tem um dos momentos mais icônicos de toda a história da obra, que traz uma atração ainda maior pro bando do Luffy. Ué, esse cara aí, ele não tem o cabelo verde, pô? E faz a gente entender como que realmente funciona e como que o mundo é poderoso e perigoso. Já no episódio 40, mais ou menos, a gente é introduzido ao arco de Arlong Park, que é um dos mais bem feitos da obra e tem muita emoção. Trata de desigualdade, temas complexos e muitas coisas. Um dos personagens principais é aprofundado de uma maneira riquíssima, porque não é só aquele negócio, vamos lá, não, cada personagem tem uma história por trás, teve uma vida por trás, tem várias coisas que eles estão presos antes de entrar pro bando. Por isso eu falo, dê uma chance pra One Piece até o episódio 50 mais ou menos. Depois de assistir até aí, você vai ter uma noção. É por isso que todo mundo critica, pô. Então, tipo, o cara é fã, pô. Aí o cara tá dizendo aqui, tipo, dê uma chance pra One Piece até o episódio 50, pô. É por isso que muita gente critica, pô. Você tem que, pelo menos, você não prendeu ali nos 3 primeiros episódios, ok, beleza. Mas, tipo, até o 10º você não prendeu, aí é complicado, cara. Aí é muito complicado. Mas, enfim, eu acho que a obra agora tá bem melhor, né? Depois de 1000 episódios.
de quão bom é a trama e vai entender que realmente é o mundo de One Piece e vai ficar viciado provavelmente. Uma dica pra quem Será? acha um pouco arrastado: procure na internet quais episódios são fillers e pula. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por mais que One Piece é direto ao ponto em alguns momentos, alguns acabam quebrando o clima. Eu particularmente sempre assisto os fillers, mas eu sei que tem gente que não gosta e quer pular, então vai lá e pula. Eu recomendo pular pra quem não curte. Vai ficar assistindo um negócio lá que vai ficar maçante e você vai desgostar da obra. Ou você também pode ir direto pro mangá, que o mangá é direto ao ponto, é mais curto e você consegue chegar no lançamento semanal do mangá com muito mais rapidez do que se você acompanhar direto o anime. Agora tá com você. É semanal, pô, o lançamento de One Piece. Por isso. Por isso que é tão bom assim, né? Para o público que acompanha, pô. Bacana. É diferente do Boruto, né? Que agora, tipo, depois que deixou de ser o Naruto, que também era um lançamento semanal, passou a ser o Boruto, passou a ser um lançamento mensal, que é horrível. Ô, obrazinha ruim, viu? Acho que tá melhorando agora no Tio Blue Vortex, né? Mas, enfim. Bacana ser um lançamento semanal. Isso é muito bom. E acredito que os fãs mesmo amam bastante por isso. E brigam tanto na comunidade também, né? Com as razões dele. Estão acompanhando ainda um anime que tá saindo, um mangá que ainda tá saindo, né? Top. Ah, mas eu acho que uma coisa que ele não falou aqui, né? Como esse vídeo tem um bom tempo, vai sair, né? O One Piece, o remake. Eu acredito que eu vou esperar justamente para quando sair o remake. Algumas pessoas, né, na minha aba de comunidade aqui indicaram justamente para eu assistir quando sair o remake. Por quê? Justamente o que ele falou aqui, o Nerdificando. É arrastado o anime. Então, até chegar ao ponto, eu acho melhor eu aguardar um pouco mais e assistir o remake. Acho que vai valer a pena. Não sei se vai demorar tanto, né? Até porque a Netflix está produzindo aí uma série, então talvez eles esperem terminar a série, sei lá. Não sei como eles vão fechar a série, né? E, sei lá, em algum determinado momento fazer esse remake. Eu acho que seria excelente, já que o início é bem complicado para aprender algumas pessoas, atrair a galera aqui justamente para One Piece através do remake. Vai ajudar bastante, né? Cortando fillers, trazendo uma melhor animação, isso vai ajudar muito, não só a mim, que já estou velhinha, mas também a nova geração. Iniciar o anime de One Piece? Bom, eu recomendo muito. Assiste até o episódio 50 que eu garanto que você vai viciar e depois vai me agradecer. Depois volta aqui e comenta o que tá achando dessa obra, que entre todas que eu assisti é uma das minhas preferidas. Eu tenho um carinho especial por ela. Já faz anos e anos que eu acompanho todos os episódios semanalmente, tô acompanhando o mangá, não perco nada. E já que você vai acompanhar a obra, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui eu trago 2 vídeos de One Piece por semana. E eu ficarei feliz em recebê-la aqui no canal mais vezes pra gente discutir mais coisas. Já ativa o sininho aqui também, galera. Se inscreve, deixa o like. Sugestão de tema, comenta aqui. E aproveita e assiste os 2 vídeos que estão passando na tela, que tá riquíssimo de informações. Um deles é sobre o signo dos personagens em One Piece. Confere que você vai curtir. Bacana, bacana. Pô, gostei demais do videozão. Eu acho que eu vou dar uma chance mais para o One Piece a partir do remake mesmo. Porque o cara é fã e o cara aqui realmente falou que só aprende a partir do episódio 50, então pra mim não vai valer tanto a pena assim assistir agora e, sei lá, e achar chato e não querer mais assistir, né? A não ser que eu faça igual eu fiz com Bleach, que comecei lendo ali o mangá e depois dei uma chance para o anime, né? E tô aí, tô assistindo o anime aos pouquinhos, tô gostando pra caramba mesmo. Então posso fazer a mesma coisa com One Piece. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e deixa a tua opinião aí nos comentários, né? Se eu devo ou não dar uma chance para One Piece agora, né? Assistir agora o anime. Não vou ler, não tô afim de ler, não sei o que eu faço. Mas obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!